Sabemos que a arquitetura é muito presente na nossa vida. Para qualquer lugar que olhamos, vemos diversas obras arquitetônicas. Por isso, temos consciência da importância da arquitetura na nossa vida. Mas como? Qual é o impacto dela na nossa vida? Neste documentário, vamos discutir esse assunto através de um exemplo brasileiro da arquitetura, Brasília, a capital planejada. Vamos pensar sobre o plano piloto e discutir as diferenças entre uma cidade não planejada e uma cidade planejada. Brasília é hoje a cidade capital do nosso país, mas não foi sempre assim. Até o estado do Amazonas já foi cogitado para esta função. Em 1763, o Rio de Janeiro foi oficializado como a capital do Brasil. O responsável pela ideia de mudar a capital para o interior foi o patriarca José Bonifácio. Ele defendia a ideia de uma capital longe dos portos, pensando na segurança do país. O planejamento de Brasília começou pela sua delimitação territorial. O governo brasileiro contratou a empresa Donald Belcher, que definiu 50.000 km² como a área do Distrito Federal. Esse território, que depois foi aprovado pelo presidente Café Filho, cobria a área de 3 cidades goianienses, Lusiana, Formosa e Planaltina. Sobre esta área começou a ser construída cada parte do novo estado, Distrito Federal. Oscar Niemeyer foi chamado pelo presidente Juscelino Kubitschek e Lúcio Costa foi selecionado por uma comissão internacional para os projetos de arquitetura e urbanismo do plano piloto. A planta da cidade desenhada por Lúcio Costa lembra o formato de um avião. Ainda existem discussões se a forma é um avião, uma borboleta ou simplesmente uma cruz. Dentro dessa dúvida, uma característica incomum são as asas. Mas ainda há outro grupo que ajudou na construção de Brasília. Você já deve ter ouvido falar nos candangos. Candangos foi o nome dado às pessoas que migravam a Brasília para ajudar na sua construção. Eram famílias que iam até a nova capital em busca de uma vida melhor. Em 1960, na data prevista, Brasília foi inaugurada numa cerimônia que teve a presença de Niemeyer, Lúcio Costa, JK, os candangos e entre outros representantes do país. A nova capital estava pronta. Pronta para aqueles que tinham dinheiro e status. Para a surpresa dos candangos, aquele lugar que eles construíram não se tornou sua casa. Assim foi criada a Ceilândia, Centro de Erradicação de Invasores, composta por essas famílias que começaram a erguer suas casas ao redor da capital. Assim, foi formada as cidades satélites, que hoje em dia são chamadas de regiões administrativas. De um lado, temos Brasília, uma cidade que começou do zero e teve cada detalhe de sua construção planejado. E do outro, temos Ceilândia e as outras regiões administrativas, que surgiram da pura necessidade de famílias de candangos que não tinham onde ficar. Podemos ver então que a arquitetura tem um papel importante na história do nosso país e de cada sociedade. Ela impactou a vida de cerca de 80.000 pessoas em 1960 e continua impactando até hoje a vida das pessoas que vivem no Distrito Federal, até das nossas que vivemos em São Paulo. Você sabia que em Brasília, as avenidas que cercam a Praça dos Três Poderes e as que interligam as cidades não têm semáforo? As avenidas foram desenvolvidas com uma dinâmica para evitar o trânsito. Por isso elas são largas e têm passarelas para os pedestres. Além disso, as ruas também não têm nome como as que estamos acostumados nos outros estados. Elas são nomeadas por siglas, como num plano cartesiano. Os endereços não são referentes às ruas, mas sim às quadras, que são chamadas de superquadras, por serem muito longas. A vida dos moradores de Brasília é bem diferente, totalmente influenciada pela arquitetura de Niemeyer e Lúcio Costa. O sistema de ruas e avenidas foi criado considerando uma população que possua automóveis. Por isso não se vêem muitos pedestres. Se você não possui um carro ou uma moto, a arquitetura e o urbanismo não irão te favorecer.
Outro fato curioso sobre Brasília, mais especificamente sobre a Praça dos Três Poderes, é que Niemeyer a projetou de forma que nada atrapalhasse a visão das pessoas da linha do horizonte. Desta forma, a arquitetura pode proporcionar às pessoas um ambiente literalmente natural, de qualquer lugar. Vamos comparar a arquitetura de Brasília e Ceilândia com a da cidade de Santos e analisar como elas impactam na nossa vida. Sabemos que a cidade de Santos teve sua inauguração em 1545, mas essa diferença de 415 anos entre Brasília e a cidade santista não impede que haja diferenças e semelhanças entre as duas. Apesar do estilo arquitetônico antigo, Santos passou por diversos períodos de restauração e preservação das construções para se manterem em pé até hoje e carregar a história através da arquitetura. Já Brasília é uma cidade mais recente e traz outros conceitos mais modernos desenvolvidos por Niemeyer há menos de um século atrás. Uma das construções que sempre estão presentes nas cidades para caracterizá-las são as catedrais. E Brasília e Santos não fogem dessa arquitetura religiosa. As duas têm seus templos para os religiosos fazerem suas orações. A Catedral de Santos tem seus aspectos clássicos de uma igreja, com o uso de bastante formas geométricas e decoração da parte externa, incluindo importantes personagens bíblicos e cores frias variando entre bege e marrom. Já na Catedral de Brasília, Niemeyer aposta em estilos mais inovadores, usando muito mais vidros ao invés de paredes, criando bases de sustentação não verticais e abandonando as pilastras, deixando um visual mais curvo e com maior sensação de liberdade, sem retirar o objetivo de sua construção. As diferenças entre as duas são nítidas, principalmente por uma delas ser a capital do Brasil e ter sido planejada por um grande artista. As praças são um exemplo disso. Ao observar uma praça comum, como a Praça dos Andradas de Santos e a Praça Rui Barbosa, é de se notar a presença de árvores, bancos, iluminação, cestos de lixo, lojas por perto e decoração no asfalto, ou até na arquitetura da praça em si. O contraste na Praça dos Três Poderes, localizada em Brasília, aponta essas diferenças, na qual não existem árvores para proteger os cidadãos do sol, bancos para eles descansarem, fontes de luz para a iluminação noturna, lojas para comprar uma água ou entreter a população, cestos de lixo para descartar o que foi usado e muito menos decoração. A praça é uma imensidão de cinza, sem nenhum atrativo, sem abrigo de chuva, justamente para manter a população manifestante por pouco tempo e fazerem desistir de seus protestos contra o governo. Como vimos ao longo deste documentário, a arquitetura tem suas características, como sua história, como a sociedade em que ela está inserida e como seu motivo. Como, por exemplo, Brasília ter saído do papel para se tornar a cidade mais importante do Brasil. Ou como o Centro Histórico de Santos é usado para cenário de filmes e fotografias, devido ao seu estilo mais antigo e clássico. Por esses e outros motivos, percebemos que a arquitetura tem grande impacto na vida de todos. Independente das características econômicas, políticas ou culturais de uma sociedade, seus conjuntos arquitetônicos são fundamentais para o bem-estar dos seus usuários, que somos nós. É a arquitetura que definirá uma convivência harmoniosa entre as pessoas e a natureza.